Olá, bom dia, tudo bem? Mais um programa Café com Democracia, aqui na sua web rádio e TV Atitude Popular. Sejam todos e todas bem-vindos a mais um programa Café com Democracia. A vocês que estão aí pelas páginas compartilhadas no Facebook, nosso bom dia também. Venham para cá, para o YouTube da Atitude Popular, interagir conosco acerca do tema que hoje é: você já evitou alguma conversa para evitar conflito, algum tema, seja futebol, religião, dizer que desse tema nós não discutimos, né, para evitar conflito com algum familiar, com algum amigo? Hoje nós iremos conversar com André Soares, palestrante e bacharel em Educação Física, coach e muito mais. André, grande amigo, bom dia, seja bem-vindo à Atitude Popular. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. E vamos aí fazer um bate-papo aí para poder entender um pouco o que é esses conflitos, né? Com toda certeza. E a vocês que estão aí pelas FMs e web rádios, né, que compartilham o nosso programa, nosso bom dia, como a Rádio Benfica, Rádio Classista Fetraense FM, Rádio Canudos FM Liberdade AM de Boa Viagem, Rádio Camponesa FM em Crateús, Rádio 25 de Maio FM em Madalena, Rádio Ação Popular da Bahia, Rádio Canaã em Quixeramobim, Rádio Voz do Campo em Monsenhor Tabosa, Rádio Resistência em Mombaça, Ceará, Rádio Independência FM 104.9 em Independência e a Rádio Maravilha FM em Crateús. E a você que quer o programa retransmitido nas suas rádios FMs e web rádios, entre em contato com o nosso diretor Júnior através do telefone aqui no Pix, e pede a ele para transmitir o nosso programa e também manda a sua doação, ajuda a manter o programa no ar. Sem mais delongas, André, queria saber como é que a gente faz esse tempo de hoje, polarização contra político A, político B, né? A gente chega em festas, aniversário, Natal, não quer brigar, aí diz, a gente não discute futebol, novela, ou religião, vamos discutir somente aqui sobre novela, Big Brother, esses besterol. Como isso é salutar, quer dizer, para a nossa sociedade, ou é um enfraquecimento, uma falta de amadurecimento do nosso povo? Na verdade, Luiz, o conflito, a gente sempre determina ele como se fosse com uma outra pessoa. Mas o conflito, ele é gerado comigo mesmo. A partir do momento que eu não tenho clareza daquilo que eu quero, daquela minha opinião, daquela minha formação. Então, quando eu não tenho clareza daquilo que realmente eu desejo, eu sempre vou conflitar com o outro porque eu quero que a minha opinião seja maior que a do outro, ou a opinião do outro eu não concordo com a opinião que o outro está falando. Então, o conflito maior é gerado quando eu não tenho clareza daquilo que realmente eu quero. Então, quando você tem uma posição, quando você tem um direcionamento, quando você sabe do assunto, quando você entende aquilo que você realmente está colocando, então você não gera conflito, porque você vai entender que é o seguinte, que o outro tem a opinião dele e você também tem a sua opinião. Então que você vai respeitar o outro e vai valorizar a sua. E aí a gente evita, né, as discussões. Agora, quando você não tem clareza disso, quando você não tem entendimento das coisas que você quer ou conhece, o que acontece? Vai virar discussão, porque um vai falar uma coisa e você vai querer falar outra. Um vai falar outra e outro vai querer falar outra. E aí não há respeito no diálogo, né? Hoje a nossa sociedade ela está perdendo esses parâmetros, né? Essa coisa de você ter o seu time, ter o seu político, ter a sua opinião, ela foi se perdendo. Porque hoje convencimento, eu convenço você que aquilo é melhor. E aí você, como não tem clareza, você fica na dúvida. O conflito também é gerado por uma situação que é assim, as pessoas colocam muita coisa do certo e errado. Às vezes o que é certo para mim é errado para você. E o que é errado para você pode ser certo para mim. E aí não tem esse respeito, não tem esse entendimento. Aí as pessoas querem que tudo que eu falo seja certo, ou tudo que você faz seja errado. Então, é gerado conflito através disso, de eu não ter clareza naquilo que realmente eu desejo, aquilo que eu quero. Algumas pessoas dizem até que eu prefiro minha paz interior, não vou discutir,
deixa ele falar o que quer ele falar, o que quer dizer, tem até a expressão dar comida aos pombos, né? Não adianta ficar conversando com a pessoa que ela não vai aceitar, não vai querer ouvir, então é melhor se calar e partir para outro assunto. Isso é bom também, ou a pessoa vai se retrair e vai ficar com aquilo dentro de si que uma hora vai explodir? Uma coisa que a gente precisa fazer é saber se posicionar, saber se expressar, saber falar. O fato de você não querer se posicionar é o fato de você receber tudo que as pessoas vão te falar. Então, eu prefiro não discutir, eu prefiro não. É porque tudo leva à discussão, mas na realidade a pessoa tem que entender o seguinte: eu preciso me posicionar. Eu preciso colocar a minha opinião. Não é fazer com que a sua opinião seja a certa ou errada. O fato de você se posicionar é o fato das pessoas entenderem que você tem um lado, que o seu lado é esse, que você conversa sobre isso, que você gosta disso, que você torce para esse time, o seu lado político é esse. É que o que acontece? Eu não gosto de falar de política, por exemplo. Mas a gente esquece que isso que nós estamos fazendo aqui, Luiz, por exemplo, é política. Né? É a política de cultura, é a política de entendimento, é a política de levar conhecimento. As pessoas confundem política com político e politicagem. Uhum. E aí, como você não tem você não consegue fazer essa separação, então tudo fica dentro de uma panela. E aí o fato de você não se posicionar é o fato de você receber qualquer tipo de informação, é o fato de você receber qualquer coisa na sua vida e você não conseguir filtrar. Então, posicionamento é você esclarecer dentro de você quem você é, o que você quer e aonde você quer chegar. Quando você não tem isso, você vai receber tudo e vai ser influenciado por tudo que está acontecendo ao seu redor. Aí o cara diz assim: mas André, eu não sou nem doido, rapaz, vou brigar com o meu chefe, dizer que eu sou político A, político B, eu torço time A, time B, ou que estou contra o que ele está pensando com a empresa, ele vai me demitir, cara. É melhor ficar calado. Não, aí é aquilo que eu tô falando. Porque se você não se posiciona, se você não fala, o que acontece? O seu chefe vai pegar tudo que ele quiser, ele vai jogar para você. E nós hoje, infelizmente, nós vivemos uma cultura da codependência. Então a gente depende de vários fatores, a gente depende de várias situações. Né? Emprego, principalmente, é um lugar muito opressor. Por quê? Porque você depende daquilo. Então tudo que o seu chefe falar, tudo que o seu chefe fizer, tudo que estiver acontecendo, como você depende daquela situação, o que você faz? Você acaba sucumbindo, você acaba se fechando e você acaba aceitando toda a opressão que acontece dentro do local de trabalho, dentro da sociedade, às vezes dentro da própria família, a gente é muito oprimido porque nós temos uma opinião. E aí, para não conflitar, para você não se posicionar, para você, teoricamente, evitar a discussão, o que você faz? Você se fecha, abaixa a cabeça e aceita o que está sendo discutido. O que eu sempre falo para as pessoas é que nós temos que aprender a se comunicar. Nós temos que aprender a falar aquilo que eu sinto, a falar aquilo que eu penso, a falar aquilo que eu desejo, independentemente da situação ou local que você esteja. Isso chama-se comunicação flexível. Você precisa respirar, processar, observar e se comunicar. Numa discussão, raramente a gente consegue fazer isso porque a gente não é treinado para isso, a gente não treina a nossa mente para isso. Numa discussão, o outro fala mais alto, quem fala mais alto ganha. Então, numa discussão, o que eu, André, faço? Eu paro, respiro, reflito sobre o que está sendo falado e quando a pessoa para ou ela vai respirar, aí eu me posiciono. Mas isso é uma forma que a gente usa para poder passar a nossa comunicação, para poder nos posicionar sobre determinados assuntos. André e telespectadores, eu queria informar a vocês que hoje aqui na sessão da Assembleia Estadual do Ceará está sendo votado o projeto de lei número 437/2024, de autoria do deputado Renato Rosendo, que
concede o título de cidadão cearense a Marcelo Ribeiro Uchoa, do escritório Uchoa Advogados, que é nosso companheiro aqui, comentarista da Atitude Popular. Mas, André, nas suas técnicas, os seus ensinamentos, que a gente vai já falar do seu livro, você ensina como treinar a mente? Sim, porque nós somos treinados e a nossa mente também ela é treinada. Como é que a nossa mente é treinada? É através de hábitos. Os hábitos que você vai gerando, os hábitos que você vai colocando durante o seu dia, durante a sua vida, é a forma que você indica para a sua mente, indica para o seu corpo como que você está se posicionando, como que você está vivendo. Então, tem hábitos bons e tem hábitos ruins, como tem rotinas boas e rotinas ruins. Depende de como que você está gerando a sua vida, depende de como você está gerando a sua energia, depende de como que você está vivendo, é que você precisa anotar se aquele hábito ou se aquela rotina está sendo positiva ou está sendo negativa. Tem uma frase que sempre diz assim, nós precisamos ser o senhor da nossa mente. O senhor da nossa mente é você mandar o comando, é você treinar a sua mente para poder enfrentar as situações, as adversidades que você vem olhando no seu dia a dia. Mas aí o cara ou a moça diz assim, mas eu sou muito encabulado, até numa paquera. Eu tenho medo de dizer para ele ou para ela que eu gosto dela e daí ela se afastar e virar só amizade. Aí você fica triste, lá na frente fica no se eu tivesse dito, se tivesse tentado, poderia ter dado certo. Como eu fui mole. É que nós, Luiz, nós somos criados para dar errado, né? Então, a nossa criação, a nossa construção, ela é feita para que você não se arrisque, ela é feita para você não enfrentar, ela é feita para você sentir muito mais a frustração do que você sentir o desejo de ter feito e não se arrepender. Então, a nossa construção é essa. O que acontece? Imagine você passar 50 anos ouvindo que você é um cara triste, que você é uma pessoa tímida, que você não vai conseguir. E aí, de repente, alguém vem e fala para você que você consegue mudar isso através de posicionamento, através de treinamento, através de mentalidade. As pessoas não vão acreditar. Elas vão ficar na dúvida. Por quê? Porque a gente foi criado para isso. Você pode ver que as pessoas não se arriscam. Por que as pessoas têm medo de se arriscar, de se jogar, de enfrentar? Mesmo se dá errado, você não tem que sentir frustração. Você tem que sentir o seguinte, deu errado, então o que eu posso melhorar? E se você fez e deu certo, você também tem que ter o seguinte pensamento, o que eu posso melhorar para continuar melhorando? Mas o nosso pensamento é o seguinte, se eu fizer vai dar errado, então vou deixar, não vou fazer, não vou me arriscar. E aí a gente vive essa vida do será. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Em vez de a gente viver aquela disposição do quê? Eu vou fazer aquilo que realmente eu desejo. Eu vou fazer aquilo que está em pró do meu objetivo. Mas é por quê? Porque a gente não foi criado para isso. A gente foi criado só para tentar ou só para viver no será. É a vida do si que eu sempre falo, mas isso tem a ver com a educação do passado, que era mais repressiva, e as novas gerações já estão conseguindo se livrar e serem mais corajosas, se serem até mais afoita, que a gente diz, menino, deve ser mais educado, você não se fala com os mais velhos, não. Que a gente sempre tinha um pudor em relação aos nossos pais. Pelo menos na minha geração de 78, eu fui assistir Lagoa Azul, era com medo do papai chegar ali, mamãe chegar na sala, e hoje em dia Lagoa Azul está na sessão da tarde, né? É porque, na realidade, era o que os nossos pais tinham. Era a educação que eu tenho hoje, tudo que eu vivi, foi o que meu pai e minha mãe puderam oferecer. Né? Semi-analfabetos, tiveram que trabalhar. Minha mãe vem de uma família de 14 filhos, 14 irmãos, que ela era a mais velha. Meu pai vem de uma família de 14 irmãos, que ele era o mais velho. E naquela construção, eles tinham que fazer o quê? A educação é o seguinte, tem que trabalhar, tem que ajudar o pai, tem que ajudar a mãe, tem que ter essa condição. Hoje, o dinamismo da situação é diferente. Hoje a gente vive com tecnologia, hoje a gente vive com redes sociais, hoje a gente vive com informações a todo momento. Tudo que você... Hoje o telefone ele é usado menos para falar,
Antigamente, quando o telefone surgiu, era para todo mundo se comunicar. Hoje, você usa o telefone para milhões de coisas, menos para falar. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. A minha filha hoje, eu não educo ela, eu treino ela para que ela possa entender o seguinte, o poder da decisão dela, o poder das escolhas dela, que ela possa entender o que está acontecendo ao redor dela, porque hoje eu consigo entender isso, mas os meus pais, naquela época, eles não tinham isso. Eu tinha que fazer o quê? Educar. Eu tenho que educar o meu filho. Se eu coloquei um filho no mundo, eu tenho que dar educação, eu tenho que dar saúde, eu tenho que dar suporte. Hoje a gente tem que entender que é o seguinte, os filhos são muito mais dinâmicos. Tem pessoas aí com 14, 15 anos que já é dono de startup, que ganha aí milhões. Tem adolescentes que estão evoluindo cada dia mais com as coisas. Naquela época não tinha isso. Então a gente tem que saber entender o processo que está acontecendo, não demonizar a internet, não demonizar a educação que era do passado, não demonizar a educação que é hoje, mas a gente precisa criar uma ampla consciência do que está acontecendo e de como que a gente pode aproveitar essa situação para sempre tirar o melhor, mesmo nos momentos difíceis, o que eu posso aprender de bom para que a gente possa cada vez melhorar mais. Mas também, você falou aí de crianças, uns 14, 15 anos, também não é perder um pouco da infância, crianças 14, 15 anos, ser startup, essa palavra aí bem difícil, nem eu sei, ser um destaque da internet, ser um grande influenciador digital, até para a nossa sociedade mesmo, de uma forma mais humanizada, isso não é um prejuízo, digamos assim? É que as épocas são diferentes, né, Luiz? Você falou de 78, eu sou de 74. Naquela época, as nossas ruas eram de terra, né? A gente vivia em campos, era tudo mais fácil. Hoje, se você olhar, a gente está tudo verticalizado. Hoje é tudo asfaltado. A evolução, ela vai continuar com o passar do tempo, ela vai continuar com os anos. A gente precisa aprender a evoluir com isso. Por exemplo, hoje eu não consigo jogar bolinha de gude ou rodar peão com a minha filha. Mas eu preciso achar dentro desse sistema que a gente vive, dentro dessa condição que a gente vive, a gente precisa achar algo que a gente possa levar de produtivo, que possa trazer um pouco do que era do nosso passado, para que ela possa aproveitar um pouco hoje. O que eu consigo fazer com ela hoje? Andar de bicicleta, coisa que eu andava no passado. Por exemplo, patins é algo que a gente não tinha no passado, mas hoje tem. Então ela aprendeu a andar de patins. Tinha patins, sim, era de 4 rodas. Hoje então, é a fileira. Mas é que eu não tive essa chance, não. A minha irmã já teve, ela era de 71, era de 4 rodas, né? As minhas então, eu já não tive essa assim, chance. Nunca soube andar, não. Eu nem sei, eu nem consigo andar de patins direito. Bola. Hoje a gente jogava bola no campo, no terrão. Nós temos que aproveitar o quê? Eu tenho aqui em frente onde eu moro, tem um parque. E aí o que eu faço? Eu faço ela ir no parque, né? Todo dia, eu corro todos os dias. Então eu corro todos os dias 10 quilômetros. Ela está estudando de manhã, mas no final de semana eu levo ela no parque. Para ela poder conhecer a natureza, para ela poder jogar um pouco de basquete, jogar um pouco de vôlei. Então eu preciso utilizar o que eu tenho hoje de ferramenta para poder proporcionar isso. Porque se eu for levar só ferro e fogo, dizer que mas tem internet, tem televisão, tem isso, tem aquilo, o que acontece? Em vez de eu buscar solução no meio do problema, eu só estou pensando no problema e não estou resolvendo o problema. É muito isso, a nossa mente ela trabalha muito isso. Só se queixar. Problema, em vez de você... A gente só se queixa. Exato. A nossa tem que ser mais positivo. É de reclamar. A nossa construção é de reclamar. Então, se você tem um problema, você tem que achar 3 soluções para o seu problema. Não é ficar pensando no problema. O problema já está aí. Ele não vai mudar. Ele só muda a partir do momento que você acha a solução para ele. Tem gente que diz assim, eu vou beber para esquecer meus problemas. Jonathan Neto, a gente fez a foto aí arruma outros. Brincadeira à parte, gente, agora tratando seriamente. Estamos tratando de coisa séria de uma forma descontraída, né? Que é como não evitar a conversa, porque isso pode prejudicar a gente tem que sempre estar conversando, né? E colocando a nossa opinião de forma respeitosa, mesmo que seja
divergente, né? E o outro tem que aprender a respeitar. Mas vamos falar agora da arte de escrever para o coração. Nos fale como nasce esse seu novo filho, digamos assim. Ele está até aqui, ó, A Arte de Escrever para o Coração. É um livro que ele surge da seguinte forma. Aqui são artigos, né, que eu publico em jornais, principalmente no jornal 11 de Maio, artigo que eu publico lá, e a compilação de muitas palestras que eu faço. Então, e aqui é o primeiro volume, tá? Esse ano ainda vou terminar o segundo, que a ideia é levar, construir cada vez mais pensamentos para que as pessoas possam refletir. O que a gente precisa fazer hoje, Luiz, é levar conteúdo para que as pessoas possam refletir sobre as suas ações. Como eu disse, eu não acredito que tudo é certo e tudo é errado. O que eu acredito é em reflexões das nossas ações, das nossas decisões. Eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu trago a arte de escrever para o coração, é justamente isso. Nesse primeiro volume aqui, são 30 artigos que eu escrevi para que a pessoa possa refletir sobre diversos assuntos. Né? Tanto que o primeiro que eu coloco aqui, eu falo sobre os novos tempos. O que é os novos tempos? Aqui foi o primeiro capítulo que foi depois da Covid, o surgimento da Covid para frente, porque muita coisa mudou depois da Covid, e a gente precisa estar atento a isso. Então eu trago esses artigos para que as pessoas possam refletir. São assuntos do cotidiano, são dificuldades que a gente enfrenta, como depressão, como ansiedade, como se manter motivado, como entender o que é hiperprodutividade. Eu falo aqui também um artigo que eu falo sobre você tem sorte, né? Porque as pessoas falam que tudo que a gente faz na vida é sorte, mas eu não acredito na sorte. Eu acredito no trabalho, na dedicação, na disciplina. E mudar mesmo é somente decisão da pessoa ou é decisão de um conjunto de fatores dentro de uma casa? Ah, eu me queixo que estou tendo que ajudar minha mãe, os irmãos não ajudam, tudo sobra para mim, eu não tenho tempo para fazer outras coisas, isso vai deixando a minha vida passar, eu não tenho tempo para estudar para concurso, tudo, porque não tem quem me ajude. Quer dizer, isso é uma decisão de um conjunto familiar ou é uma decisão somente da pessoa em largar a mãe, estudar e pronto, digamos assim? Todos esses pontos que você colocou são desculpa que as pessoas dão Estou lascado. Para não fazer o que precisa ser feito. A mudança, ela só acontece quando você quer, quando você entende que precisa mudar. Você não muda as outras pessoas, ninguém muda ninguém. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais, as pessoas não têm nem o mesmo objetivo. Eu lembro do meu pai falava assim para minha mãe, meu pai sempre bebeu, meu pai sempre foi uma pessoa alegre, disposta, meu pai sempre teve, né, o jeitão dele. E aí, minha mãe falou assim, Zé, você precisa mudar. Aí ele falou assim para minha mãe, neném, você quando me conheceu eu já era assim. Então, eu já vivia dessa forma. Se você quer que eu mude, então quem tem que mudar é você, não sou eu. Então eu achei muito interessante essa fala do meu pai na época, porque retrata exatamente isso. Nós temos o costume de querer mudar as pessoas, de querer mudar a opinião das pessoas, de querer fazer com que as pessoas sejam iguais a nós. E na realidade não é assim. Se você achar que a sua vida está ótima, do jeito que você está vivendo, está excelente, então você vai mudar. Por que você vai mudar? Mesmo eu olhando de fora e achando que você está fazendo, não é coerente. Mas você que tem que sentir. A mudança não é de fora para dentro. Mas nesse caso em si, que as pessoas, por exemplo, são cuidadoras dos pais idosos, como é que ela pode sair de casa para viver a vida dela e deixar o pai dela só se a família e os irmãos não vierem ajudar? Então, quer dizer, ela não tem como mudar muito. Né? Não, a gente precisa entender a nossa realidade. Se você é cuidador dos seus pais, se você cuida dos seus pais, você vive uma realidade. Essa realidade é essa. Como que você consegue tirar o melhor dentro da sua realidade? Para poder também trabalhar fora e viver a sua vida e não viver só a vida dos pais ali, se dedicando. Porque você precisa entender o seguinte, é isso que eu vivo, a minha realidade é essa. O que eu posso melhorar dentro da minha realidade? Eu vou procurar um emprego que eu preciso ter mais tempo de cuidar dos meus pais. Ou eu não vou conseguir arrumar um emprego fora, então eu preciso arrumar um emprego em casa. O que eu posso fazer em casa, através da internet, através da web, que eu possa continuar cuidando dos meus pais?
é isso. Se você tem uma dificuldade, você precisa achar solução para essa dificuldade. Você não pode querer que a dificuldade se resolva por si só, ou que os outros resolvam a sua dificuldade. A gente fica esperando, a gente não tem atitude de fazer. A gente precisa colocar a nossa cabeça para funcionar. Se a minha realidade hoje é cuidar dos meus pais, então como eu vou produzir dentro dessa minha realidade? Cuidando dos meus pais e produzindo algo que eu quero para minha vida. É De mais que complicado, forma? né, André? Mas Esse se detalhe, você... como você fala aqui, vamos para o detalhe, faz a diferença no seu livro aqui, que você também fala disso. Uhum. Esse é o detalhe. Porque eu não vou ficar esperando. Porque não adianta eu fazer assim, Luiz, eu preciso cuidar dos meus pais. Então agora eu vou falar para minha irmã, você vem aqui, cuida que eu vou sair. Não, e ela tem a vida dela, ela tem a estrutura dela. Se eu fiquei responsável de cuidar, então como é que eu vou produzir dentro dessa minha realidade? Todos nós, cada um vive a nossa realidade. Só você sabe qual é a sua realidade. O máximo que eu posso fazer é dar palpite, dar um pitaco, se você se abrir para mim contando a sua realidade. Aí eu vou dar um palpite, mas eu não vivo a sua realidade. Uhum. Então, por isso que é diferente de eu falar para você, Luiz, você tem que mudar isso. Mas sou eu que estou falando. Agora, dentro da sua realidade, você tem que entender se isso é viável ou não. Porque senão você vai acabar fazendo tudo o que eu falo e vai prejudicar a sua realidade. Cada um calça o sapato que calça. É igual um quadro que tem também na Praça Nossa, que o cara vai repetir tudo que o outro fala para conquistar. Com um dá certo, mas com ele não dá certo e ele apanha, né? Exato. Mas aqui mais uma coisa assim, rapidamente no seu livro, né? Tem Vá Fundo, Viva a Sua Vida, e outro capítulo é Como Ser Bem-Sucedido. Queria que você concluísse com isso. Nós temos a concepção de que ter sucesso, ser sucedido, é você ter status. Tem um provérbio chinês que diz assim, desejos mundanos também trazem a felicidade. Então, dinheiro, casa, carro, fama, bens materiais, eles trazem a felicidade também. Mas o sucesso só vem através do seu relacionamento com você, do seu entendimento com você. Sucesso é você aprender a lidar com a sua realidade, é você aprender a lidar com o seu dia a dia, e em cima disso é você buscar produzir o melhor em cima da dificuldade que você está vivendo. Você ter sucesso é você entender que você tem um problema e você precisa buscar 3 soluções para esse problema. Aí você começa a ter sucesso. Porque o sucesso não é aparência. O sucesso não é só o bem-estar. Mas o sucesso é você aprender a se relacionar bem com você. A partir do momento que você vive bem com você, você consegue influenciar e contagiar o seu ambiente. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, felicidade é uma conta matemática. Felicidade é felicidade menos expectativa. Então, você precisa viver mais o quê? A sua realidade. A felicidade não é você olhar o que você pode ser. O sucesso e a felicidade é o que você pode fazer agora. A gente vive muito do passado ou vive muito do futuro, mas a gente esquece de olhar a nossa realidade, olhar o nosso presente, olhar o nosso momento. O que eu estou fazendo agora? Se eu não fizer nada agora, eu não vou ser nada no futuro, eu não vou construir nada. Então o sucesso não é lá, o sucesso é agora. Então eu busco levar para as pessoas essa reflexão, que não adianta você só querer ter, você precisa aprender a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano mais produtivo. Nós conversamos aqui com André Soares, palestrante, bacharel em Educação Física, coach, sobre o tema Você já evitou uma conversa difícil por medo de conflito? André, seus contatos, suas redes sociais e como comprar o seu livro. As redes sociais eu uso muito o Instagram, que é @AndréSoares_coach, e o meu YouTube é André Soares Coach. Então, tanto nas 2 redes sociais, você pode entrar lá, que você vai encontrar lá o nosso canal do WhatsApp, você vai encontrar lá os links para o nosso site, você vai encontrar lá o link para todas as informações que você precisa para poder adquirir o livro. Beleza, André, muito obrigado aí pelo bate-papo, volte sempre, né?
E, gente, amanhã a gente vai conversar com o Nonato Nogueira sobre os 8 anos sem Belchior, que escreveu cartas para Belchior. E segunda-feira a gente vai conversar sobre os temas atuais aí, direitos trabalhistas 6x1, as notícias mais atuais da política, com o grande amigo Delúbio Soares. Ele é seu primo ou... Não, é só É um nome Soares que é também, parecido. André? É só Soares. Ele fala que eu sou o irmão preto dele. Ele tem os olhos azuis, eu tenho os olhos pretos. É o grande irmão de sangue que o André trabalha com o Delúbio Soares. Então, André, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu quero agradecer aí a oportunidade de poder levar reflexões, de poder dialogar com as pessoas, de poder mostrar que nós podemos viver, sim, fazendo aquilo que a gente deseja a partir do momento que a gente entende o que realmente eu quero fazer. Esse é o grande avanço, como diz sua camisa. Isso, é o grande avanço. O grande avanço é você entender que existe 3 tipos de pessoas no mundo. As que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que nem sabem o que está acontecendo. Então vamos fazer acontecer, faça a atitude popular crescer mais e mais, comente, compartilhe, divulgue e doe para que a gente impulsionar o nosso canal. Tchau, tchau e até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço, André. Valeu. Café com Democracia. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia. Atitude popular. Sua rádio com atitude.